Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Kramer, sou agente cultural. Estou aqui na instrução do curso de capacitação para a elaboração de projetos culturais. Esse curso é uma parceria do IFG Campus Uruaçu, Cidernorte e Coletivo Gafurina. E nesse terceiro vídeo, a gente vai estar falando aqui a respeito do plano de trabalho detalhado e também da planilha orçamentária. Então, vamos lá? Plano de trabalho detalhado. O plano de trabalho detalhado, basicamente, é o cronograma de forma mais detalhada. Você fez o seu cronograma no projeto, né? As ações elas vão estar descritas em pré-produção, divulgação, produção e pós-produção. Então, você vai estar detalhando aí o seu plano de trabalho conforme o cronograma. Você colocou no seu cronograma no projeto, reunião com a equipe de trabalho, no período de pré-produção. Daí você vai detalhar o que você vai fazer nessa reunião. Nessa reunião é referente a planejamento. Nessa reunião de planejamento a gente vai estar destinando na equipe de trabalho quem vai ficar com qual função e o que deve fazer, né? O que deve executar, qual produto, qual tipo de serviço ou produto aqueles agentes aí que vão trabalhar com você vão gerar. A gente coloca que o plano de trabalho é um documento à parte, né, do projeto, é um documento que complementa o projeto. Então, você vai estar colocando lá os seus dados, né, tipo o nome do projeto, o nome do proponente, né, que é a pessoa que está pleiteando o projeto, o número do edital que você está pleiteando. Você vai colocar aí a categoria do edital que você está pleiteando, né? Porque dentro do edital ele pode ter várias categorias. E daí você vai fazer também uma descrição no plano de trabalho dos seus objetivos e metas, né? O exemplo que nós estamos utilizando para explicar o processo de elaboração de projetos culturais é o exemplo de um festival de música. Então, quando a gente fala do festival de música, você vai colocar os objetivos e metas aí que você tem para realizar esse festival de músicas, né? Então, você vai falar a respeito do local que você vai executar, das bandas que vão participar, do público que você vai estar disponibilizando essa ação cultural. Enfim, vai fazer um pormenor também com base nos seus objetivos e metas que estão lá no projeto, tá? Logo em seguida, você vai destrinchar, né, o seu cronograma. Você vai colocar lá a parte de pré-produção e vai começar a falar. De 1º de janeiro a 30 de janeiro, vamos fazer essas e essas e essas ações referente à pré-produção, né? Então, vamos ter reunião, criação de arte de divulgação, vamos ter contato com empresas de locação de palco, empresa de locação de som, empresa de locação de banheiro químico, contratar segurança, enfim, vamos estar entrando em contato com toda essa equipe aí de colaboradores para a gente organizar a nossa pré-produção para o festival. Depois da criação da arte, né, você vai colocar lá período de divulgação, né? Então, no período de divulgação a gente tem a criação da arte, a gente tem ali a divulgação na internet, a divulgação na rádio, vai colocar data por data, período em que essa ação vai ser realizada, né? Depois a produção, que seria a possível data onde você vai estar realizando o seu festival, né? A gente coloca sempre um intervalo de um mês aí, imaginando que possa haver algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade para a realização do festival, ou a realização do seu produto, né? De fato, do projeto. Então, quando você for falar da produção, coloca um intervalo de um mês aí que se refere ao período que você vai realizar a produção. Daí, na produção, você vai falar da coordenação da produção, né? Verificação dos banheiros químicos, recebimento do palco, recebimento do som, teste do som com as bandas, passagem de som, no caso. Enfim, vai estar detalhando tudo isso no plano de trabalho. E no plano de trabalho vamos estar falando também da pós-produção. Na pós-produção, a gente vai estar falando da organização das notas fiscais, organização dos contratos ou termos de compromisso da equipe de trabalho. Você vai ter os termos de compromisso da equipe de trabalho, que são as pessoas que estão trabalhando com você, tipo assistente de produção, coordenador, produtor cultural, ilustrador, design, e também os contratos aí com o pessoal de locação de som, contrato com o pessoal do palco, contrato com o pessoal que está alocando banheiro químico, entre outros.
No plano de trabalho também você vai colocar um roteiro, né, a programação, como é que vai se iniciar o seu festival, o horário, quem seriam as primeiras bandas, se vai ter algum tipo de recepção ao público, você vai elencar assim, ó, tudo que vai acontecer no seu festival, dos intervalos que vão acontecer, se vai ter algum tipo de intervenção, por exemplo, se vai chamar o pessoal da folia para participar do seu festival, vai ter algum tipo de intervenção artística, você vai estar fazendo um roteiro de como se dará o seu festival. É necessário também colocar isso no plano de trabalho. Você também vai destacar os pontos positivos do projeto, né? Assim, tendo como base a sua justificativa do projeto, né? Se no seu projeto fala de acessibilidade, né, você vai colocar que vai ser destinado para as pessoas com deficiência uma tenda de 10 por 10, onde nós temos um espaço aí para cadeirantes aí que cabe tantas cadeiras de roda. No espaço vai ter um climatizador, vai ter um telão. Assim, você vai estar detalhando o que você vai fazer nessa ação de acessibilidade. Então, outros pontos positivos. Aí, se você quiser colocar, por exemplo, questões de preservação ambiental, né? As latinhas aí do evento vão ser destinadas a uma ONG para reciclagem e o dinheiro dessas latinhas vai ser revertido aí junto ao abrigo de idosos ou junto a alguma instituição de assistência social. Enfim, você vai colocar detalhes que você considera como pontos positivos do seu projeto. Você também vai elencar no plano de trabalho os possíveis riscos, né? A gente coloca sempre assim que existe de risco em qualquer ação cultural é a falta de energia elétrica, né? Ou se você está fazendo uma transmissão online, a falta de internet, acontecer queda na internet. Então, assim, você vai elencar os riscos que podem acontecer. A gente nunca sabe, mas de repente um membro da equipe também fica doente, não tem condição de participar, isso também desfalca. Então, você pode colocar a doença, né, risco de doença também. Então, existem riscos aí que são incontroláveis, né? Se o seu festival é um festival realizado no local aberto, se chover, é um risco, né? Um risco climático. Então, a gente vai elencar todos os riscos aí que existem, que podem criar algum tipo de empecilho e imaginar as possíveis soluções para esses riscos, né? Por fim, seria isso o plano de trabalho. Quanto à planilha orçamentária, né? A planilha orçamentária é o reflexo financeiro do seu projeto, né? Você vai estar demonstrando os aspectos financeiros do festival que a gente pretende realizar. Então, primeiramente, vai estar lá detalhado o custo dos artistas que você vai contratar, o seu custo, né, como proponente, como coordenador do projeto, o custo do produtor cultural, custo do assistente de produção, custo do ilustrador ou do designer que vai fazer a peça de divulgação, o custo aí de banheiros químicos, custo de segurança, enfim, todos os custos que são relativos ao seu projeto. A gente coloca também das vinculações orçamentárias, assim, o edital vai estar colocando situações que a gente tem a obrigatoriedade de cumprir. Por exemplo, dedução de imposto de renda. A gente tem que colocar a dedução de imposto de renda, um item sobre dedução de imposto de renda na planilha orçamentária. A gente tem que colocar um item relativo a valores de divulgação, ou vários itens relativos a valores de divulgação, por exemplo, criação de arte, divulgação na internet por meio de impulsionamento, divulgação em mídias tradicionais, tipo a imprensa, divulgação em rádio, divulgação em carro de som. Você vai ter esses itens aí dentro do projeto em que você vai ter que cumprir o percentual que o edital exige. Por exemplo, os últimos editais têm exigido de 5% a 10% com divulgação. Outra situação de vinculação orçamentária é a situação de acessibilidade. Geralmente a gente tem que estar destinando também valor de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente coloca situações de contratação de intérprete de Libras, pessoas que fazem legendas, de pessoas aí que são colaboradores sensibilizados para estar recebendo o seu público, né? As pessoas com deficiência que fazem parte aí do seu público, que vão estar participando do seu evento. Enfim, a gente tem essas vinculações orçamentárias. E também, além dos direitos autorais, a gente tem que colocar lá
o valor referente ao ECAD. A gente está falando do Festival de Música aqui, então o ECAD seria a instituição mais adequada para a gente colocar em direitos autorais. No entanto, existem diversas instituições, ou você pode colocar o valor referente a direitos autorais e elencar algumas instituições, né, e colocar a verba para suprir esses valores de direitos autorais. A gente também coloca, assim, geralmente valores relativos a ISS, para que a pessoa que for emitir nota, a pessoa física, principalmente da equipe de produção, ela tem a possibilidade de ter seu imposto pago já, né? Então a gente coloca também esses valores. Enfim, essas vinculações, elas acabam colocando o projeto assim totalmente em risco. Se você não obedece às vinculações, você corre o risco de ser desclassificado. E quanto às os demais itens da planilha orçamentária, eles vão refletir a sua ação cultural, né? Tudo que você deseja fazer. Então, como a gente já falou, desde a contratação de músicos, contratação de palco, contratação de som, de iluminação, né, contratação de um mestre de cerimônia, contratação de seguranças, banheiros químicos, contratação de tendas, contratação de tudo o que for necessário para a execução do seu projeto, né? Lembrando assim também que os seus serviços dentro da planilha orçamentária, eles não podem ser genéricos, né? Você não pode apenas colocar serviço, aquisição de um serviço de divulgação, por exemplo, né? Você tem que detalhar o serviço que está sendo adquirido, né? Outra situação que a gente coloca em destaque são os itens aí relacionados à bebida, comida, que seja bebida alcoólica ou qualquer gênero alimentício aí. A gente não deve colocar em planilha orçamentária porque o edital não contempla. E também, se colocar, corre risco aí da sua planilha orçamentária ser impugnada e, basicamente, o seu projeto desclassificado. Outro ponto da planilha orçamentária que a gente coloca também em destaque é a situação da orientação dos valores, né? Geralmente, o Estado ele sempre tem como critério assim, a orientação dos valores seriam 3 orçamentos. Você conseguir 3 orçamentos aí para os serviços aí que você deseja adquirir. Só porque isso aí é uma situação difícil, né? Conseguir os 3 orçamentos. Às vezes, no seu município nem existe a empresa e então assim existe a possibilidade de você colocar dentro da orientação do orçamento preços praticados no mercado goiano, né? Ou se não está buscando isso aí num painel de preços. O painel de preços a gente coloca em destaque assim que o Estado orienta é o SALIC-NET. O SALIC-NET é basicamente um site aí que vai estar colocando aí os preços cobrados aí por itens orçamentários aí dos projetos culturais. Daí tem lá os valores que são pagos aí para produtores culturais, valores que são pagos aí para aquisição de bandas locais. Então, esses valores são regionalizados, né? Daí tem valores que existem em Goiás, valores que existem em Mato Grosso, valores que existem em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Daí eu tenho o valor do produtor cultural que é pago em Goiás, valor do produtor cultural que é pago no Rio de Janeiro, e eu vou estar buscando, né, me orientar meu orçamento com base nesse SALIC-NET, ou se não, se por acaso não achar, né, colocar o preço praticado no mercado goiano, que é o mais adequado também para a gente colocar. A orientação, né, do valor que a gente vai colocar, a gente tem que tirar de algum lugar, não podemos criar da nossa cabeça, ok? No mais, é isso. Agradeço aí a presença de todos aí no nosso terceiro vídeo, e muito obrigado e até mais.